Fala pessoal, quero iniciar esse vídeo aqui, exaltando mais esse crescimento que o Ibovespa teve hoje, tá bom? Crescendo, saindo de ontem que estava na casa dos 124 mil e meio, tá? 124 mil pontos e meio. Hoje quase chega aos 125, tá bom? No dia teve esse crescimento, nos 5 dias, você perceba que já teve um gap aqui que cresceu bastante, tá? Esse é o gráfico dos 30 dias do Ibovespa, crescendo bastante. No gráfico dos últimos 6 meses também, o Ibovespa tá positivo. Se você pegar esse período aí de 6 meses, e olha que eu acho que há 4, 5 meses atrás, eu estava fazendo o vídeo explicando como que a taxa de juros iria planar, cair, planar, e o Ibovespa em algum momento iria crescer. Teve esses altos e baixos aqui do Ibovespa, tá? Depois caiu um pouco, mas no geral, na média, é sempre saltos, para cima, sempre visando o crescimento. Ainda que vez ou outra tenha uns fundos aqui, como você pode ver, vai caindo, tá? Mas o que a gente tem que focar é justamente que na média, o Ibovespa ele vai crescendo. No gráfico de um ano, o Ibovespa ainda continua positivo. Isso é importância, tá? Isso daqui, é arrastado por boas empresas. Esse crescimento do Ibovespa é arrastado por boas empresas, tá? Mas quando a gente pega um período maior, o Ibovespa ainda não bateu a marca histórica dos 130 mil pontos. Vamos torcer, quem sabe, com as projeções dos resultados da empresa para o quarto trimestre, o Ibovespa aí dê uma decolada legal que vai ser muito importante para a gente que investe o nosso dinheiro no mercado de ações, vinculados aí a B3. Além disso, a gente tem algumas informações aqui. E antes da gente olhar essas informações, vou pedir por gentileza, se inscreva em nosso canal e se você gostar, ative os sininhos para receber as novas notificações de atualizações sobre o mercado financeiro, da Bolsa de Valores em geral e também estratégias para investimentos aqui, baseado na carteira que a gente apresenta no canal, tá bom? Vamos lá. Envolvendo JCP, a gente tem informação também envolvendo a transmissão paulista, tá? Isso é muito importante. E uma outra informação é a respeito dos dividendos da Petrobras. A gente vai começar falando a respeito dos JCPs. O primeiro ponto é a importância do JCP se dá por conta de ter uma opção a mais que a empresa tem, está dando uma opção a mais à empresa de remunerar os seus acionistas. Como assim? A distribuição dos dividendos, embora seja muito boa para o acionista, porque vai receber o dinheiro totalmente livre de imposto, isso acaba sendo ruim para a empresa, como um vídeo que eu já fiz aqui explicando todos os detalhes. Isso acaba sendo ruim para a empresa porque existe toda uma taxação de impostos já na empresa, isso com relação ao lucro que a empresa tem, entre várias outras coisas. E a empresa distribuir JCP, isso beneficia a empresa porque esse valor você já pode descontar nas questões dos tributos que a empresa tem que pagar. Como assim, Rafael? Se a empresa distribui JCP, ela não se beneficia em nada, inclusive ainda vai ter todos os lucros lá, tá? Depois que a empresa já paga todos os impostos, todos os tributos, sobrou o lucro lá, ela vai distribuir os dividendos daquele valor. Se a empresa distribui JCP, esse valor que foi distribuído em JCP, ele vai ser encarado como um custo e um gasto da empresa. Então, todas as vezes que a empresa está gastando, todas as vezes que a empresa está tendo um custo, o manejo de tributação do nosso país entende que não dá para prejudicar uma empresa, ou seja lá o que for, até pessoa física, que está tendo um custo com aquilo, tá? Então, essa é uma das razões que acaba sendo muito positivo para a empresa. E mesmo que a gente tenha uma retenção de 15% ali na fonte, por conta dos JCPs, isso é uma maneira que a empresa tem, tá, de estar beneficiando os acionistas com o JCP. E o fim dos juros sobre capital próprio é uma das pautas que está agora no Ministério da Fazenda, tá?
E como você pode dar uma olhada aqui, tá? O governo está interessado, né? Está desenhando um modelo alternativo, pensando no potencial de arrecadação para chegar mais perto da meta de déficit zero. Eu realmente, sinceramente falando, eu não sei argumentar como isso pode ser bom ou talvez possa ser ruim para o mercado e a economia em geral. No momento eu vou me abster dessa informação, tá certo? Mas segundo o secretário da reforma tributária, né, o Bernard Dapai, o mecanismo do JCP pode ser substituído por um outro chamado de ACE, né, que em português seria Provisão para Patrimônio Corporativo. Basicamente, a ideia que o governo está querendo, né, nessa reforma tributária é converter o JCP em um outro tipo, digamos assim, de forma que a empresa vai ter de distribuir proventos, né, ao acionista, mas também, de certa forma, captar algum tipo de imposto. Eu, de fato, não cheguei a ler, talvez essa proposta aí que já deve estar em andamento na reforma tributária, não cheguei a ler e não sei dizer se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Mas é uma notícia que está aí nessa semana, que está se encerrando hoje, 17/11, tá? E é bom a gente ficar de olho nessas novidades, né? Vou falar também agora sobre os dividendos da Petrobras, e aqui eu acho que você deve prestar atenção, porque ao que tudo indica, tá? Os dividendos da Petrobras irão cair para o ano de 2024. E uma das razões que podem diminuir os dividendos da empresa, o primeiro ponto, tá? Que esse, se acontecer é pura canalice, a empresa simplesmente não querer distribuir mais do que o mínimo previsto na legislação. A empresa pode simplesmente distribuir 25% do lucro e não distribuir mais nada. Um outro ponto. A empresa... Um outro ponto. A empresa pode estar atolada em dívidas e todo o lucro que recebe vai ser para estar pagando as suas dívidas. Então, é claro que fica inviável estar distribuindo dinheiro a rodo aos acionistas. Um terceiro ponto seria a questão dos investimentos da própria empresa. Imagine que a empresa está focada em um novo projeto e aí a maior parte do lucro que essa empresa recebe, ela vai centralizar, ela vai focar aqui, ó, nesse investimento e deixando a distribuição, de certa forma, um pouquinho escanteada. Um caso bem comum do que está acontecendo isso é a Transmissão Paulista, né? A Klabin também tá nessa questão, terminou agora o investimento do Puma, mas aí tem ainda lá a Figueroa, que é algo para 2024 ainda, a empresa ainda está investindo, certo? E às vezes deixa um pouquinho de lado os dividendos. Uma coisa que a gente deve ficar ligado para acompanhar os dividendos da Petrobras é ficar de olho nisso aqui que está em negrito, ó, plano estratégico da Petrobras. Então veja, o plano estratégico da Petrobras, a gente tem que olhar para o valor que a Petrobras vai decidir investir. Vê só, se for algo em torno dos 100 bilhões de dólares, isso alocados em investimentos, a tendência, é claro, como diz aqui no texto, ó, é de pressionar o fluxo de caixa e, consequentemente, reduzir o patamar de pagamento de dividendos. Nesse terceiro trimestre agora, se eu não estou enganado, tá? Mas isso a gente pode verificar já já. O que tinha ocorrido foi que a Petrobras estava com uma dívida de cerca de 61 bilhões de dólares. Acho que isso aqui tá em algum canto. Pronto, aqui como eu falei para vocês, no último trimestre, né, o endividamento bruto alcançou 61 bilhões de dólares, ok? Os especialistas ainda mencionam, tá, que a fórmula de distribuição é condicionada ao limite de endividamento bruto de 65 bilhões de dólares. Se ultrapassar esse valor, vai cair naquele problema lá, lembra do fluxo de caixa, tem a questão dos 45%. Se esse endividamento bruto aumenta muito, aí vai ferrar bastante, tá, a distribuição dos dividendos da Petrobras, o que faz total sentido, né? Não vai ser ruindade da empresa, nem nada do tipo. E por fim, para a gente encerrar, uma notícia aqui, boa para uns, ruim para outros, mas enfim, é notícia dessa semana. ISA-CTEP, RPL4, é a mais cotada para ingressar no novo Ibovespa.
enquanto Casas Bahia pode ser excluída, tá? A Casas Bahia pode ser excluída justamente pelo que eu acredito, é por conta de todos os resultados ruins que a empresa vem mostrando, né, há um bom tempo já. E essa inclusão da ISA-CTEP, da Transmissão Paulista, é justamente o contrário. É principalmente por conta dos bons contratos que a empresa tem de longos anos, tá? Os resultados fortes e sólidos que a empresa mostra trimestre a trimestre. E para quem não sabe, o Ibovespa vai ter uma nova carteira que vai entrar em vigor a partir do dia 2 de janeiro, tá? É como se fosse um índice que replica, digamos assim, as melhores empresas do Ibovespa. E a TRPL4, a ISA-CTEP entrar, isso é uma alegria muito grande para quem é um investidor da empresa, porque é como se estivesse recebendo um respaldo, tá? Dos analistas, da bolsa em geral, de que aquela empresa é uma boa empresa. As Casas Bahias ser excluída desse novo Ibovespa, para mim, não seria nenhuma novidade, não ficaria surpreso, porque realmente é uma empresa que ultimamente não está ajudando em nada os seus acionistas, tá bom? Mas as notícias são essas, ó. Notícia envolvendo o fim do JCP. No momento eu não sei opinar sobre isso, mas é uma possibilidade de acabar. Dividendos da Petrobras. Existem algumas condições que podem ocasionar na diminuição da distribuição dos proventos da Petro 4, tá? E por fim, ISA-CTEP entrar nesse índice que replica, tá, as melhores ações, digamos assim, do Ibovespa, e as Casas Bahias, justamente por conta do seu péssimo desempenho, ser excluída. Se você gostou, por gentileza, vou reforçar, deixe seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, tá? E dicas de investimentos em geral. Até mais, um abraço, tamo junto.